Olá, alô. Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde a todos. Mais uma vez, bem-vindos ao Salão de Ideias da 23ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Esse espaço é um dos 6 espaços de programação oficial da feira que tem a curadoria do Sesc São Paulo. Bem, a proposta dessa mesa é apresentar as principais características literárias da obra de Vieira e destacar suas ideias, bem como sua influência na própria literatura brasileira. Para essa conversa, a gente convida o professor João Adolfo Hansen, que é crítico literário e professor de literatura brasileira da Universidade de São Paulo e um dos grandes estudiosos da obra jesuíta do país, do jesuíta no país. Como autor, recebeu o Prêmio Jabuti em 1990 pela obra A Sátira e o Engenho. E também participando desse bate-papo, Flávio Moura, que é jornalista, doutor em Sociologia pela Universidade de São Paulo, foi diretor de programação da Flip e coordenador do Instituto Moreira Salles e atualmente é editor da Companhia das Letras. Vou passar a palavra agora para o Flávio. Tenham todos um ótimo debate. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Queria agradecer a presença de vocês. Quero dizer que é um prazer grande estar ao lado aqui do professor Hansen para um pouco instigá-lo a falar sobre o assunto. Quem conhece do assunto, de fato, é o professor. Eu estou aqui na posição apenas de perguntador. E queria só enfatizar que, de fato, o professor é um dos grandes conhecedores de literatura colonial no Brasil, que é A Sátira e o Engenho, o livro que ela mencionou, que é talvez o estudo mais importante sobre Gregório de Matos já feito no Brasil, um livro importantíssimo, uma fonte realmente decisiva para os pesquisadores, e queria dizer que reforçar meu prazer em estar aqui do lado. Então, eu não sei, a gente tem essas leituras que você tinha falado, você começa fazendo agora ou faz depois no final? Tá bom. Então, professor, eu queria já começar um pouco a trazer o assunto do Padre Vieira. Eu queria começar com uma pergunta bem simples, mas que já deu muito pano para manga nos estudos literários, sobretudo por causa da formação da literatura brasileira do Antônio Cândido. Eu queria perguntar se a gente deve encarar o Vieira, que nasceu em Lisboa, comecinho do século XVII, mas veio muito cedo para o Brasil. Passou boa parte da vida no Brasil, mas ia e voltava, e morreu na Bahia no fim do século XVII. A gente deve encará-lo como pertencente à tradição literária brasileira ou portuguesa? Primeira pergunta, como encarar o Vieira sob essa ótica? É literatura brasileira ou é literatura portuguesa? Bom, eu começo agradecendo a dupla generosidade do convite e da sua referência ao meu trabalho. A sua questão sobre o Vieira, ela pressupõe justamente questões ligadas ao modo como nós entendemos a história e a própria definição de literatura. Eu lembro que no século XVII, que é o tempo da ação dele, no estado do Brasil e também no estado do Maranhão e do Grão-Pará, não há Brasil. Quer dizer, o estado do Brasil corresponde no século XVII ao que hoje seria, mais ou menos grosseiramente, essa faixa que vem entre o Rio Grande do Norte até São Vicente, que era aqui São Paulo. E o estado do Maranhão e Grão-Pará correspondia, nesse tempo, ao que hoje é Tocantins, o Piauí, o Maranhão, o Amapá, o Pará e o Amazonas. Eram duas regiões administrativas e também espirituais, onde a Companhia de Jesus, a que o Vieira pertencia, tinha a missão. Uma sede da missão em São Luís, uma outra sede em Belém e várias sedes no estado do Brasil, um núcleo em Salvador, mas também Guarapari, também em São Paulo, também Rio de Janeiro e também Olinda, por onde o Vieira circula. Agora, o Antônio Vieira, quando trata de questões relativas a esses dois estados, ele faz isso como um homem da Companhia de Jesus, a que ele obedece, obedecendo diretamente a Roma, e, ao mesmo tempo, a Companhia de Jesus é uma ordem religiosa que se inclui no padroado, que nesse tempo é subordinado à coroa portuguesa. Então, vamos dizer, quando o Antônio Vieira age como escritor, como pregador, como missionário, etc.,
ele está agindo como um homem da coroa portuguesa, para quem ele executa vários desígnios, vários projetos. Agora, os assuntos de que ele trata no estado do Brasil e no estado do Maranhão e Grão-Pará são assuntos relativos fundamentalmente à colonização. Basicamente, a questão da escravidão e do genocídio dos índios, e a questão da escravidão africana, e a questão da posse de Pernambuco invadido pelos holandeses, e a questão da produção açucareira, fundamentalmente assim. Agora, ele sempre trata desses assuntos pressupondo a extensão do Império Português, que envolve também a África, Angola, Moçambique, outras partes da África Oriental, e que envolve também a Ásia, a Índia, até as possessões portuguesas nas Filipinas. Então, quer dizer, ele tem uma visão do Brasil, mas como algo que é uma colônia incluída na perspectiva de um império. Então, a perspectiva dele é imperial. E ele não pensa o Brasil como nós pensamos desde 1822, porque para ele a nação dele é Portugal e a pátria dele também é Portugal. Então, quer dizer, aquilo que ele diz sobre o Brasil, a gente poderia dizer que é luso-brasileiro, quer dizer, é fundamentalmente uma determinação política e também cultural e linguística portuguesa, e simultaneamente referências políticas, econômicas, religiosas, etc., de uma colônia, no caso o Brasil ou o Maranhão, uma coisa luso-brasileira. Agora, isso no tempo dele. A partir de 1822, quando se constituiu o Brasil como nação e quando se inventou uma disciplina nova, que foi a história literária, e quando a história literária começou a dar conta das obras que expressavam romanticamente e politicamente a nacionalidade, aquilo que era, obviamente, português foi posto fora. A obra, por que você referiu, do Antônio Cândido, exclui o Antônio Vieira da própria formação da literatura brasileira, talvez porque ele seja excessivamente português para o gosto do Antônio Cândido. Agora, eu não diria, então, que ele faz parte do cânone literário brasileiro, porque para constituir o cânone literário brasileiro, nós precisamos ter o pressuposto de uma unidade prévia, que é o Brasil, uma nacionalidade brasileira e as artes, no caso a literatura, como expressão ou representação dessa unidade brasileira. No Vieira isso não existe. Ele é um autor luso-brasileiro, ele é um autor colonial, ele é um autor do Império Português, ele é um autor, eu diria, no tempo dele, internacional, como era a Companhia de Jesus, que é a primeira agência que já no século XVI está globalizando a cultura devido à internacionalidade dela. Quer dizer, ele não tem um ponto de vista local, ele pensa grande, ele pensa em termos de império. E para ele o império é o mundo todo onde estão os portugueses e a língua portuguesa e principalmente o cristianismo. É por aí, eu acho. Professor, pensando na parte do público que não está muito familiarizada com a obra, o senhor destacaria 2 ou 3 sermões que o senhor considera particularmente importantes? Poderia falar muito rapidamente sobre o que constitui cada um? Por que o senhor considera esses mais importantes do que outros? Vocês sabem, o Antônio Vieira veio para cá muito menininho, 6 anos de idade. Ele nasceu em 1608, em Lisboa. Ele chega aqui com a família, na Bahia, e ele foi posto no Colégio dos Jesuítas, onde ele se formou padre. E já aos 20 anos de idade, depois de ter tido o famoso estalo, porque dizem que ele se sentia burro, ele era ignorante, ele não entendia nada do latim, nem do Aristóteles que ensinava para ele, mas ele se apegou à Virgem Maria, fez promessas e
Um dia ele sentiu uma dor de cabeça horrível, uma explosão, e de repente tudo ficou absolutamente claro, nítido, e ele passou a pensar claramente. Justamente por isso, ele já com 20 anos, ele é professor de retórica em Olinda. Ele vai dar aula de retórica. Ele ensina Aristóteles, Cícero, Quintiliano para os outros rapazes que estão fazendo seminário. E depois ele vira professor de teologia em Salvador. Quer dizer, a companhia já reconhece o talento dele. E no fim dos anos 20, começo de 30, 1630, ele já está fazendo sermões aqui. Agora, ele vai ficar realmente conhecido como um orador a partir de 1641, quando o Duque de Bragança, em Portugal, o rei Dom João IV, começa a fazer uma guerra de independência contra a Espanha, e o Antônio Vieira vai para Portugal levar o apoio do Estado do Brasil à guerra contra a Espanha. Ele chega lá e o primeiro sermão que ele faz é o Sermão de Bons Anos, é 1 de janeiro de 1641, que é o dia do aniversário do rei. E ele, nesse sermão, ele diz que o rei Dom João IV, que é um rei novo, ele é o rei esperado por Portugal, como o Dom Sebastião, que tinha desaparecido na África, para dar fim à dominação espanhola. Imediatamente, talvez por isso, o rei ficou muito agradado com ele, e ele foi nomeado pregador da Capela Real, confessor da família real, e o rei o manda em missões diplomáticas. Então ele é mandado para a França para negociar o dinheiro dos judeus. Os judeus estavam fugindo, então, da Inquisição portuguesa, e ele pretendia, com o dinheiro dos judeus portugueses, fundar duas companhias de comércio, uma que viria para a América, outra que iria para a Índia. Porque a hipótese do Vieira é que Portugal deve manter o controle do Atlântico Sul. E a ideia de que a coroa portuguesa deve manter o monopólio do tráfico negreiro. Porque então a coroa fornecia negros para todas as três Américas, a inglesa, a espanhola e a portuguesa. E ele fica já um cara, vamos dizer, importante. Ele é protegido do rei. E ele imediatamente saca que o grande problema de Portugal é a Inquisição. A Inquisição, então, está na mão dos padres dominicanos, e a Inquisição persegue, evidentemente, os judeus, que são os donos do capital financeiro e do capital mercantil. Eles vão embora do país levando o capital. O país necessita do capital deles para as iniciativas econômicas. Então, como é que ele resolve isso retoricamente? Quer dizer, justamente, ele faz vários sermões e já aludindo à presença do Santo Ofício de maneira indireta. Evidentemente, ele não pode, como um padre, criticar a própria Inquisição, que também é um órgão católico. Mas a gente percebe em vários sermões dele, afirmando a necessidade de medidas, etc. Quando, justamente nesse momento, ele vai na Holanda, e na Holanda ele chega a ponto... É interessante o Vieira, como ele é novo para o tempo dele, ele não tem nenhum preconceito, ele vai na sinagoga, e na sinagoga em Amsterdã ele vai discutir teologia com o rabino judeu, com o Menassé ben Israel. O Menassé acreditava que as tribos, os índios do Brasil, eram as tribos perdidas de Israel. E o Vieira tem algumas hipóteses por aí. Agora, ele vai e vem, ele vai atravessar durante a vida dele 7 vezes o Atlântico. Ele vai e vem, vai e vem. E, milagrosamente, ele não morre afogado. Mas o ponto decisivo dele é 1655, quando ele vai para Portugal buscar novas leis sobre a escravidão dos índios do Maranhão, porque ele está em conflito aberto com os colonos do Maranhão que escravizam índios desde 1651. Ele fica lá até 61, 10 anos.
É nesse momento que ele faz os sermões famosíssimos. O Sermão das Mentiras, em que ele conjuga o M de Maranhão com vários verbos, dizendo que é M de mentir, M de maldizer, M de malsinar. É aí que ele faz aquele sermão de Santo Antônio aos Peixes, que se diz que ele, dramaticamente, depois de acusar todos os fazendeiros e os proprietários de terras, os latifundiários do Maranhão, de serem assassinos de índio e de terem os mantos vermelhos tingidos pelo sangue dos índios, ele diz que aquela gente era dura, ignorante, que não entenderia, e então ele preferia falar aos peixes. E se conta que ele saiu dramaticamente da igreja e foi falar ao mar, dizendo que Santo Antônio tinha falado com os peixes e que ele tentaria imitar Santo Antônio. É nessa circunstância que ele está brigando com os colonos que ele vai a Lisboa. Em 1655, ele prega o Sermão da Sexagésima. Nesse sermão, ele cai matando num estilo gongórico, agudo, cheio de finezas, que era próprio dos pregadores dominicanos, que eram justamente os homens da Inquisição. Então, ele, evidentemente, como não pode criticar diretamente a política da Inquisição em relação aos judeus, ele critica o estilo que os pregadores dominicanos falam. E ele produz uma grande inimizade contra ele, e o dominicano principal responde, mas ele já tinha voltado para o Brasil, Antônio Vieira. Ele fica aqui. Em 61, os colonos do Pará expulsam o Vieira, junto com os jesuítas, colocam todos num barquinho e soltam em alto mar para eles morrerem afogados. Ele vai conseguir chegar a Portugal depois de naufragar no Atlântico, ser salvo por um navio francês, sair no Canal da Mancha, ir a pé pelas costas da França, passando pela Espanha, até chegar a Lisboa. Em 62, ele prega o grande sermão, que é o Sermão da Epifania, que é o sermão em que ele declara um sentido profético da descoberta do Brasil, em que ele diz por que os antigos só conheciam 3 continentes, a África, a Ásia e a Europa. E ele pergunta por que havia só 3 reis magos, reconhecendo o nascimento de Jesus no presépio. Porque cada rei, ele vai dizer, representava um dos continentes. Aí ele diz, Portugal é o 4º rei mago que traz a América para a adoração de Cristo. E traz quem da América? Traz os índios, que ignoravam Cristo. Então a ideia dele é que Portugal, sendo uma nação cristã, tem a missão de manter os índios livres e, ao mesmo tempo, cristianizá-los para levá-los para Deus, porque Portugal é o 4º rei mago. A Epifania é o 6 de janeiro, né, quando se fala dos reis magos na igreja. Eu diria, o sermão mais importante dele sobre o sentido profético da ação dele, que ele vai retomar em outras coisas. Agora, a gente pode dividir os sermões dele segundo os 3 gêneros, quer dizer, sermões em que ele julga coisas passadas, sermões em que ele fala de coisas do presente e sermões em que ele delibera o futuro. Agora, vocês sempre vão encontrar um núcleo em todos os 220 sermões, é uma obra gigantesca, que o Alcir Pécora, o grande estudioso dele, mostrou no livro dele, que é o Teatro do Sacramento, que em todos os sermões a gente sempre encontra um tema que dá uma unidade na obra toda, que é a ideia da união dos homens em torno do sacramento da Eucaristia. Como a hóstia consagrada permite que os homens se unam. E nesse sentido, a gente buscaria, na diversidade dos sermões, uma unidade, que é essa afirmação da presença do mistério, a encarnação do Verbo, Cristo, entre os homens. Agora, tem de tudo no Vieira para a gente falar. E o que, professor, no seu entender,
concretamente nesses sermões, faz do ponto de vista da linguagem o Vieira tão magistral? O Fernando Pessoa chamou de um imperador da língua portuguesa. Existe, quer dizer, toda uma mitologia em torno da eloquência desses sermões. O que faz deles, mais concretamente, tão interessantes do ponto de vista da língua? Pergunta fácil. Quer dizer, quando a gente fala dele, eu sempre falo dele supondo para mim que a gente está vivendo em 2014 e que nós somos uma civilização pós-moderna, totalmente pop, em que a cultura é algo totalmente diverso e em que Deus não tem mais nenhum interesse. Deus hoje fundamenta as religiões de TV, e que são religiões capitalistas, cobrando dízimo dos seus fiéis. E Deus não tem nenhum poder de resolver a nossa miséria. Nós vamos morrer, não há nenhum sentido na história, que é uma destruição estúpida, sem sentido nenhum, e é isso aí. Evidentemente que há homens que continuam matando outros em nome de Deus. Mas se Deus efetivamente existir, eu pessoalmente acho que não, mas se ele efetivamente existir, ele também não pode fazer nada por nós. Então, nesse sentido, nós fizemos uma opção em que as coisas do Antônio Vieira nos parecem estranhas. Quer dizer, quando a gente chega num texto dele, a impressão que eu tenho sempre é que ele é um meteoro brilhante que acabou de cair aqui, vindo de uma galáxia que está extinta. Sabe, uma galáxia 1000 anos-luz de nós? Que extinguiu totalmente e cai aqui, aquela coisa que é brilhante. A gente vai examinar o bicho, o pedaço de pedra, a gente diz, o que é isso? O que é isso? Antes de tudo, existe nele, eu acredito que a Virgem Maria deve ter feito realmente um grande milagre quando deu estalo nele, porque ele tem uma erudição que é assustadora. Ele conhece toda a filosofia antiga, Aristóteles, principalmente, Platão, e ele conhece também todos os padres e doutores da igreja, praticamente de cor. Para vocês terem uma ideia, quando ele foi preso pela Inquisição, ele ficou 5 anos na cadeia, e os inquisidores queriam humilhá-lo, eles faziam aquelas perguntas teológicas cabeludíssimas para ele, e não permitiam que ele tivesse acesso a livros para responder, para humilhá-lo. E ele responde, manuscritos. Os manuscritos foram publicados pelo Hernani Cidade, depois pela Adi Mamurrana, e só a edição do Hernani Cidade dá mais de 3.500 páginas impressas. E tudo escrito de cabeça. Agora, ele cita, na resposta, obras do Santo Agostinho, Clemente de Alexandria, Hilário de Poitiers. Às vezes tem um erro, ele diz na página 33, é a página 36, tem um pequeno errinho assim, de memória. Mas é uma memória assombrosa e, ao mesmo tempo, uma erudição teológica gigantesca. Agora, ele tem uma capacidade também que era própria do século XVII. O século XVII, diferente de nós, eles tinham um gosto de falar de modo duplo e achar que qualquer coisa que nós disséssemos, ela devia ser dita como uma metáfora que admitia duas interpretações simultâneas, o que produz um padrão divertido, porque a ideia de, a gente fala duplo, aproximando coisas que aparentemente não tem nada a ver com o que nós estamos falando. É um padrão europeu. A gente encontra, por exemplo, no Shakespeare, no Romeu e Julieta, quando o Romeu está se despedindo da Julieta, e ele diz assim, que os amantes, quando se despedem, são como crianças obrigadas pelos pais a irem para a escola onde elas vão aguentar professores chatos lendo livros tediosos. Agora, quando eles se encontram, eles são como crianças que matam aula. Quer dizer, a gente fica pensando, o que tem o encontro amoroso dos amantes a ver com a escola ou com um livro tedioso? Não tem nada a ver. Mas a gente vai buscar uma comparação aí. Isso a gente encontra no Vieira, quer dizer, ele estabelece relações de semelhança, de analogia,
entre conceitos extremamente distantes, propondo que em todos eles nós encontramos uma unidade, que é a presença da luz da graça divina. Então, a ideia de que as palavras, elas significam o que nós usualmente dizemos que elas significam, mas elas também têm conteúdos que estão ocultos, onde uma verdade mais funda jaz. Então, é preciso ter um enorme respeito pela linguagem. Ela não é só um instrumento banal, como a nossa sociedade pensa, mas a ideia de que na linguagem nós encontramos coisas ocultas que estão lá obscuras. Ele, então, é a ideia de que na fala e na escrita, ele tem esse sentido. Então, por exemplo, ele permite ele dizer, por exemplo, coisas assim, obras da natureza feitas devagar são milagres. Vírgula. Milagres são obras da natureza feitas depressa. Percebe? Quer dizer, ele produz uma frase que é um espelho. E nesse espelho ele opõe aquilo que é feito devagar àquilo que é feito lentamente, rápido. Aquilo que é feito devagar são as obras da natureza, que são milagrosas porque Deus está presente nelas. Agora, um milagre, que é também uma obra da natureza, só que ele é feito depressa. Então, ele faz a gente ficar pensando. No Brasil, por exemplo, no século XVII, o negro escravo, que acabava de chegar da África e não falava português, ele era chamado de boçal. Daí vem boçalidade, boçal. E o que falava português era ladino. Agora, o negro escravo chegava da África, ele não era cristão, ele ainda tinha as religiões africanas. Então, segundo o catolicismo, o destino dele era o inferno, porque ele tinha uma falsa religião. O Vieira, quando fala no Sermão da Sexagésima, que os dominicanos portugueses têm um estilo que não comunica nada, porque ele é hermético, ele é muito engenhoso, muito agudo, ele diz assim, o estilo deles é boçal. Quer dizer, ele diz que é boçal, dizendo que ele é negro, para dizer que ele é escuro, que a gente não entende, que ele não é claro, que ele é escuro. Mas ele faz um trocadilho, dizendo que ele é escuro como um negro, mas que negro, um negro que veio da África e que não conhece a verdadeira religião. Agora ele está dizendo, um dominicano que controla o Santo Ofício da Inquisição tem um discurso que evidencia que não conhece o verdadeiro Deus. E com isso ele manda diretamente os dominicanos para o inferno. Ele está mandando para o inferno. E ele tem essa capacidade de síntese, e de uma síntese que geralmente é irônica, e que vai levando quem o ouve, quem o ouvia, e para mim é como uma vaca, assim, com uma argola no nariz, ele vai levando para onde ele quer, e ele prova o que ele quer. No Sermão da Sexagésima ele diz assim, vede, para o público, isso é o que diz Cristo. Mas aí ele diz, mas vede o que Cristo não diz. Agora, o que Cristo não diz é infinito. O que Cristo não diz é não ser. Agora, se eu vou falar do não ser, por onde eu começo? E ele começa a dizer o que Cristo não diz. Quer dizer, o rei Dom João Carlos dizia que ele tinha lábia. Agora, ele tem uma grande coisa é que, se nós lemos os textos portugueses do século XVI, o padrão de escrita deles ainda é arcaico para nós hoje. Agora, o Antônio Vieira, no 17, ele escreve um assunto que é religioso, mas a língua que dá forma a esse assunto religioso, a sintaxe dela é a sintaxe do português moderno, que é o nosso. E ele é o primeiro a sistematizar a língua escrita. Ele é o primeiro grande autor da nossa língua portuguesa a fornecer todos os padrões sintáticos que os escritores que vêm depois dele imitaram. Ele não é só o imperador da língua portuguesa, ele é o pai da língua portuguesa. É nesse sentido que o Fernando Pessoa, mas também o Saramago
e também Machado de Assis e Guimarães Rosa, eles liam Vieira. Eles não liam Vieira buscando a religião, eles liam Vieira buscando a invenção sintática, porque ele domina todas as formas da coisa. Agora, professor, e ainda assim, esses sermões só foram, de fato, redigidos desse modo no fim da vida, né? Quando ele volta para morrer na Bahia. Quer dizer, quando ele proferiu esses sermões, isso era com base em anotações, não é isso? Isso é outra coisa assustadora também. Porque no século XVII, os homens engenhosos como eles tinham caderninhos onde tinha a lista de 1º de janeiro a 1º de janeiro, todos os dias do ano, as datas litúrgicas, as festas da igreja. E para cada data litúrgica, eles colecionavam o que eles chamavam conceito predicável. É um pequeno trecho extraído ou do Velho ou do Novo Testamento, em latim, que fornece o tema da fala naquela data particular. É claro, por exemplo, na casa de meu pai há muitas moradas. Ou, por exemplo, saiu o semeador a semear a sua semente. É claro. Quer dizer, um conceito tirado da Bíblia, do Novo e do Velho Testamento, que é predicável, a gente pode fazer uma pregação sobre ele. Agora, eles decoravam isso, o Vieira sabia decor, ou então levavam em caderninhos anotados. Mas o bom pregador, ele não era alguém que, como eu, é inepto e leva um texto escrito. Se um pregador lesse o sermão, ele era praticamente vaiado. Ele tinha que falar. Porque a própria Igreja Católica, contra o Martinho Lutero, lá no Concílio de Trento, a Igreja Católica determinou que o pregador, ele está sendo inspirado pelo Divino Espírito Santo. E que, então, tudo que ele diz é sagrado. Então, para mostrar que o Espírito Santo não falha, o pregador não podia levar o texto escrito. Alguns tentavam decorar, mas não adiantava também decorar, porque a gente não domina a circunstância pública. A gente percebe que o Vieira, ele sabe que ele está falando no espaço de uma igreja para gente da alta aristocracia, estão lá, por exemplo, em São Roque, em Lisboa. O rei, a rainha, os príncipes da casa real, duques, marqueses, condes, barões, e depois plebe, comerciantes, burgueses, e lá fora, escravos. Agora, ele sabe que se ele falar em latim, para letrados que estão presentes na igreja, o latim é uma língua de comunicação nesse momento. Os homens cultos falam latim. Eles vão entender, mas ele sabe também que gente do povo não fala latim. Então, a gente percebe no sermão dele essa dupla articulação. Ele cita a Bíblia em latim e deixa em latim. Mas, ao mesmo tempo, ele faz uma tradução, adaptando o latim para o público que está presente. O que evidencia que ele tinha um cálculo também, sabendo, por exemplo, quando ele pregava na Capela Real, a maioria, 99,9% do público, era gente ilustre da corte e gente culta como ele. Então, nesse sentido, ele cita diretamente em latim e não traduz. É claro, porque seria até grosseiro ele traduzir para gente que conhece. Agora, nos sermões que ele fez no Maranhão, ou que ele fez na Bahia, em engenhos, falando para negros, escravos, ele traduz tudo. Ele cita e traduz. Agora, ao fazer isso, a sua pergunta encaminhava para onde? Você pode repetir? O fato de ele não ter escrito, ele tinha os caderninhos, quer dizer, ele só foi concebê-los da maneira como eles são hoje no fim da vida, quer dizer, quando ele proferiu. Está certo. Porque vocês percebem, a gente está falando de um outro mundo mesmo. Nós, por exemplo, não temos memória hoje, cada vez menos. A gente não lembra a cor da camisa que a gente pôs ontem, nem o que a gente comeu no almoço. O tempo hoje é hiperacelerado e nós não precisamos ter memória. A gente tem tudo nos arquivos do computador. Agora, no tempo do Antônio Vieira, a memória era treinadíssima. Eles têm as artes gregas e romanas de memória, para memorizar tudo.
Então, por exemplo, ele, Vieira, ele evidencia, ele sabe a Suma Teológica inteira, de cor. Ele devia saber o Cícero inteiro, a metafísica do Aristóteles, de cor. Que tipo de exercício para fazer? Como é que esse exercício mnemônico era feito como? Existe registro? Existe, nossa, existe centenas dessas artes da memória. A história é um grego, Simônides, que conta, o Cícero que conta, na verdade. A ideia de que lá no século VIII a.C., na Grécia, houve um banquete onde convidaram um poeta grego, Simônides, para fazer um poema em honra ao cara que dava o banquete. E ele meteu no meio do poema um elogio a dois deuses gêmeos, o Castor e o Pólux. E na hora de pagar o poema, o rico dono da casa disse que só pagava metade, e que se ele quisesse, ele fosse cobrar a outra metade dos deuses para quem ele tinha feito o elogio. A história conta que, naquele momento, um escravo entrou na sala e disse para o Simônides que tinha dois rapazes na porta chamando, querendo conversar com ele. Ele foi, e quando ele foi, o teto caiu e todo mundo que estava na sala, inclusive o ricaço, morreu esmagado pelo mármore. É uma casa grega. Aí, quando a família veio e queria enterrar os mortos, eles estavam destroçados pelas pedras. Mas o Simônides lembrava a posição que cada um ocupava na sala, então ele sacou que era possível fazer uma mnemotécne, uma técnica da memória, associando o que a gente quer lembrar ao espaço. A partir disso, eles inventaram uma arte da memória na Grécia Antiga, que depois os romanos retomaram, e os padres da Companhia de Jesus ensinaram isso até o século XVIII, aqui também, que é assim, eu quero decorar alguma coisa, eu vou falar em público, por exemplo, então eu penso assim, senhoras e senhores, então eu associo senhoras e senhores ao primeiro degrau de uma escada que eu vou subir. Então, eu falo, primeiro degrau, ele é vermelho, senhoras e senhores. Aí eu ponho o meu pé esquerdo, segundo degrau, e aí eu faço uma declaração de humildade. Eu digo, embora eu não seja o mais indicado para lhes falar, aí eu ponho o pé no terceiro degrau e digo assim, tenho algo a lhes dizer. Aí eu olho para o lado direito e vejo um vaso. Nesse vaso, e assim vai. Eu entro na casa romana, eu passo pelo átrio, eu vejo todas as esculturas, entro nos cubículos, nos quartos, tá? Saio pela cozinha e saio pelo quintal, quando é o fim do meu discurso. A gente associa. E eles decoravam textos desse modo também, associando ao espaço. Imagina o São Tomás de Aquino decorado, associando um palácio, para ser uma mansão, tão grande que é. E nesse sentido, a memória era uma coisa banal para eles. O Antônio Vieira, por exemplo, ele fez todos os sermões dele a partir de 1630, principalmente. Agora, é 1681, quando ele volta para Salvador, que ele começa a escrever os sermões para fazer a primeira edição deles. Aí ele lembra coisas que ele tinha pregado 50 anos antes. Percebe? E escreveu. Evidentemente, não foi a mesma coisa, foi uma elaboração. Mas é impressionante supor isso, quer dizer. E outra coisa muito impressionante, professor, ele viveu quase 90 anos no século XVII, tendo cruzado o Atlântico, como o senhor disse, 7 vezes, é. E se embrenhando pela Amazônia, se embrenhando em rios, em matas, e fazendo travessias. Como é que isso era possível? Ele é um cara macho, o Vieira é macho, mas macho. E a ideia dele, que é uma ideia que nós não temos, é a ideia de que ele está com Deus. A ideia é assim, ele está num barquinho lá no Rio de Tocantins, pondo a mão na glote de um tapuia e pondo a orelha na boca do índio para perceber o fonema que ele fala. O Vieira falava umas 7 línguas, além de tupi, ele falava umas 7 línguas tapuias, lá do interiorzão do Grão-Pará, né? E ele está lá, mas ele acha que naquele lugar, no meio daquela mosquiteira, daqueles bárbaros, ele está com Deus. Quando ele, em 1667, ele foi libertado
do Tribunal do Santo Ofício, em Coimbra, ele resolveu ir para Roma. Ele era muito amigo da Dona Catarina, rainha da Inglaterra, a filha do rei Dom João IV de Portugal, e a rainha Dona Catarina era amicíssima do cardeal Barberini, amigo do Papa em Roma. O Vieira, então, mexeu os pauzinhos para ir para Roma para obter do Papa a imunidade contra a Inquisição portuguesa. Agora, quando ele chega em Roma, ele passa a frequentar o círculo da rainha Cristina da Suécia. A Cristina tinha abandonado o protestantismo e se convertido ao catolicismo. E ele, então, frequenta a nata intelectual de Roma nesse momento e aprende italiano e passa a fazer sermões em italiano, o Vieira. E ele prega um dia para 20 cardeais. O geral da companhia quer que ele vire confessor do Papa. O Papa chega a propor para ele um título de cardeal para ele permanecer em Roma, fazendo os sermões dele, em italiano. Mas ele não queria, ele queria voltar para Portugal para intervir na política, é claro. E nesse sentido, a gente tem um cara assim, de uma determinação, de uma força. Ele é um homem da vontade. E ele acredita piamente que Deus existe, que Deus tem um projeto e que o projeto divino escolheu o país dele, Portugal, para ser a potência que vai universalizar o cristianismo. E ele acreditava efetivamente na volta do Sebastião, do rei Sebastião? Não é Dom Sebastião. Ele é joanista, ele acredita na dinastia dos reis Bragança. Ele chegou até a dizer que o rei Dom João IV ia ressuscitar. Mas isso era uma... De fato, acreditava nisso? Quer dizer, existe uma dimensão de crença racional muito forte dentro dessa racionalidade toda que ele demonstra do ponto de vista da retórica? A gente está no século XVII, num tempo em que os movimentos messiânicos e milenaristas estão a toda, também na Inglaterra, na França, na Holanda, em toda parte, se acredita que o fim do mundo está próximo. Vocês percebem? É fácil. Se a gente é cristão, a gente acredita que o que Deus diz é verdade. Agora, o cristianismo diz para nós, até hoje, a mensagem da igreja, do cristianismo, quer dizer, vai haver o juízo final. Vai haver o fim do mundo, concordam? No juízo final, Cristo vai voltar a segunda vez em sua glória e nós vamos ser julgados. O mundo vai acabar. Então, se a gente acredita nisso, no cristianismo, que ele é uma religião profética, o cristianismo, a gente pode inventar uma profecia dentro da profecia. A gente pode dizer, bom, antes do juízo, Portugal vai ser o quinto império. Como faz o Antônio Vieira. Ele diz, já houve o Império Assírio, depois o Império Persa, depois o Império Grego de Alexandre, depois o Império Romano de César, agora é a nossa vez. Agora vai haver o quinto império. E os métodos que ele tem de interpretação da Bíblia permitem a ele estabelecer relações de semelhança. Lendo, por exemplo, a vida de Moisés, lá do Velho Testamento, como profecia de coisas que Jesus faz 1.500, 2.000 anos depois de Moisés. E a vida de Jesus como profecia de coisas que os portugueses fizeram no século XV, XVI e estão fazendo no XVII. Hoje, para nós, esse pensamento parece mágico, mítico, mitológico, mas no tempo dele, não. É um pensamento histórico como qualquer outro. Só que o fundamento dele não é a física quântica, nem a teoria da indeterminação, como é para nós hoje. É algo tão quântico quanto a indeterminação. É Deus. Deus. Deus é quanta, não é? Se a gente pensar um pouco nesse sentido. Agora, professor, quando a gente aprende Vieira na escola, a gente aprende como uma figura do barroco, né? E tenta ver na fala dele o que há de tipicamente barroco. Então, uma das vertentes mais fortes do seu trabalho ensaístico é questionar essa categoria do barroco. Sim. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Posso, um pouco.
Eu também sofri no ginásio, eu lembro que eu lia Vieira para descobrir subordinária adverbial concessiva, coisa assim, né? A análise lógica, análise sintática, que era feito para... É um instrumento de tortura de aluno, né? Era péssimo. Ao invés de discutir a possibilidade da gente falar daquele modo, usar aquela sintaxe, a gente perdia tempo classificando. Uma idiotice, uma falta de imaginação estúpida, né? Que negava a própria imaginação que tem o Vieira. Ele não é barroco. Barroco é uma invenção da Universidade Alemã no fim do século XIX, quando os grandes eruditos alemães eles classificaram as artes do século XVI, XVII como o barroco. Esse pensamento é um pensamento que não existe no tempo do Antônio Vieira, que é Hegel. Quer dizer, a ideia hegeliana de que a história é um contínuo cronológico, linear, e que a gente, então, divide o tempo em períodos que a gente classifica por unidades sucessivas e progressivas e progressistas. Então, tem a antiguidade. A gente não sabe muito bem o que é, a gente sabe que é muito comprido. Depois tem a Idade Média, 1000 anos onde só tem uma carolice estúpida. As pessoas são todas idênticas, elas só rezam. E de vez em quando mata árabe e constrói catedrais. É uma estupidez. Depois tem o Renascimento, aí vem o Barroco. Nos nossos livros de História da Arte, História Literária, a gente abre e diz assim: o Barroco começa no Brasil em 1601 e termina em 1768. Eu comecei a pensar, se ele começa em 1601, é em janeiro ou março? E a gente percebe que é muito bobo, porque basta pensar quantos tempos há no tempo, né? A gente tem múltiplas temporalidades simultâneas de durações muito diversas. O tempo que dura uma estrutura linguística, o tempo que dura um modelo de uma prática alimentar, o tempo que dura uma moda de roupa, as várias temporalidades que tem na história, não dá para unificar. Isso é romantismo, isso é positivismo, isso é idealismo alemão, Hegel. Se a gente vai observar a prática, é mais interessante pensar as práticas, é pensar como que Vieira pensa a linguagem e o que ele mobiliza quando ele escreve. O próprio tempo dele, a gente diz, o século XVII, para eles o Aristóteles, uma coisa de 1500 anos antes deles, era contemporâneo. Agora, para nós, o Aristóteles, hoje, ele não é contemporâneo no plano da nossa ciência ou da nossa filosofia. Ele ficou quase uma coisa de história da filosofia. Mas para o Vieira, não, era uma presença muito ativa. E ele não era barroco. No século XVII, barroco era o nome de umas pérolas defeituosas que os portugueses pescavam na Índia, na região de Baróquia. Então, a gente encontra termos assim, ela trazia um colar de barrocos, para significar que a mulher usava um colar de pérolas sem nenhum valor. Eles não são barrocos. Isso é uma classificação feita depois. A minha ideia foi simplesmente dizer, vamos pensar como ele pratica, como ele faz o que ele diz, o que ele faz, e pensar sem dedutivo, sem categorias. Pensar fora de classificações já prontas. É mais interessante, pensar materialmente. Ser materialista é legal. Não sei se eu respondo. Respondeu, com certeza. Agora, uma última dimensão importante, eu acho, da gente frisar, quer dizer, ele está fazendo esse trabalho todo num contexto da Contra-Reforma, né? Sim. Num contexto de enfrentar muito Sim. enfaticamente a onda protestante que se alastrava pela Europa e ameaçava chegar no Brasil via os holandeses, né? Isso. Quer dizer, o senhor, como que isso aparece nos sermões? Quer dizer, como que isso, de alguma maneira, dá movimento ao trabalho? Aparece muito forte. Às vezes a gente precisa pensar também que o Vieira vem de uma civilização e de uma sociedade que queima gente em nome de Deus.
O Vieira, ele nunca está propondo queimar ninguém nem nada. Isso já é um ponto muito positivo em relação a ele. Mas os contemporâneos deles eram chegadinhos num churrasco de judeu. Queimavam centenas em Portugal. Agora, evidentemente, ele está no bojo de uma sociedade que está numa guerra de foice contra as teses protestantes, contra o Lutero, contra Calvino, Melanchthon, todo o protestantismo, e também contra Maquiavel. É claro, a tese maquiavélica é que o poder não tem fundamento divino, que o poder é um mero artifício humano. Maquiavel é muito moderno. A tese luterana é a ideia de que o poder é doado por direito divino e que dispensa o Papa, porque os reis luteranos, protestantes, também são chefes das suas próprias igrejas, como a Elizabeth da Inglaterra hoje, que é papisa da igreja anglicana, né? O Vieira está posicionado contra isso. Simultaneamente, eles têm uma questão a enfrentar, eles portugueses, que eles estão na Ásia, eles estão na África e eles estão no Brasil, que são lugares onde não há nem protestantes, nem maquiavélicos, nem judeus, mas existem povos que nunca ouviram falar de Cristo. E então a questão daqueles povos que eles chamam de selvagens ou de bárbaros, e que eles acreditam que eles têm uma missão de converter a verdadeira religião, que é o catolicismo. Percebe? Então essa circunstância, quer dizer, nós vamos encontrar no Antônio Vieira sempre uma posição que é, vamos dizer, nitidamente europeia, que é a luta da Igreja Católica e dos reis católicos português e o espanhol, contra as teses políticas protestantes maquiavélicas. Mas, ao mesmo tempo, na América, na África e na Ásia, a tese cristã da necessidade de conversão do gentil, do selvagem e de redução do bárbaro à verdadeira religião. O que se faz sempre como conflito, né? Porque, obviamente, as sociedades elas não são tão puras assim. O Vieira tem uma carta, por exemplo, para o rei, em 1656, que ele diz que naquele ano faz 40 anos que os portugueses estão ocupando a Amazônia e que desde 1616 até 1656, os portugueses mataram 2.500.000 índios na Amazônia. E aí ele fica escandalizado, ele diz, olha, nós que somos uma nação católica, que tínhamos a missão de convertê-los à nossa fé, nós que devíamos servir os índios e não eles a nós, ele diz isso, nós somos assassinos de índios. E ele se sente impotente, porque ele não pode fazer nada contra o colonialismo, ele tenta. Se bem que ele tenta também de modo comprometido, porque ele trabalha para a coroa, né? Só para terminar, há uma tese de um sociólogo alemão dos anos 30, o Solger, que foi retomada por um historiador brasileiro, que é o Luiz Felipe de Alencastro, no livro dele, O Trato dos Viventes. O Luiz Felipe propõe o seguinte, que a Companhia de Jesus, no século XVI, XVII e XVIII, ela foi o braço direito da coroa portuguesa, no caso da cristianização dos índios do Brasil. E que ela defendeu com unhas e dentes aqui a liberdade dos índios que ela aldeava contra os colonos que queriam escravizá-los, porque ela fazia o jogo da coroa portuguesa, que era um jogo político-econômico. Ou seja, a coroa portuguesa, por meio da Companhia de Jesus, e é muito bonito, nós estamos defendendo a liberdade dos índios, efetivamente estava impedindo com isso que os colonos se apropriassem de mão de obra barata, mão de obra escrava, que era índio, e continuassem dependentes da mão de obra negra fornecida pela coroa portuguesa. A ideia de que a proibição de escravizar índios, que Vieira sempre defende, significava objetivamente
o controle da coroa portuguesa sobre os colonos, que impedia que eles se autonomizassem, passassem a ter terras por conta própria e passassem a ter mão de obra índia, mas sempre dependente da mão de obra negra. É nesse sentido que a gente encontra em cartas de Vieira coisas do tipo, ele diz assim, sem Pernambuco não há açúcar, mas sem Angola não há Pernambuco. Percebe? É preciso, então, manter o tráfico negreiro. Agora, vejam, ele não é um democrata, ele não é um homem do século XX. Ele nunca ouviu falar de abolicionismo do XIX e nenhuma ideia da Revolução Francesa de liberdade, igualdade, fraternidade. Ele é um homem de uma formação histórica anterior. Ele é um cara do século XVII, XVI. É claro, em que o conceito de liberdade dele é, obviamente, outro. É isso, porque aqui no Brasil, alguns estudiosos dele, ligados à teologia da libertação, como o Alfredo Bose, o Bose, na obra dele, ele critica o Vieira, diz, o Vieira defende os índios, mas não fala nada dos negros. Realmente, ele defende a liberdade dos índios, não fala nada dos negros, porque provavelmente ele era um homem da coroa portuguesa, ele era um homem da Companhia de Jesus, era um homem que acreditava que a verdadeira liberdade dos homens estava em Cristo, depois que eles morriam, e não enquanto eles estavam vivendo aqui, agora, que a própria escravidão seria algo contingente, passageiro, que o que importava era a salvação da alma. Nesse tempo, eles acreditam em alma. Professor, nós estamos caminhando para o fim da nossa fala. Eu queria abrir um pouco agora. Desculpa, eu falo demais. Vocês acham que dá pé? Para a plateia, queria saber se alguém tiver alguma pergunta, a gente pode... Está dando pé isso, não? Pois não. Acho que tem o microfone só para... Oba. Qualquer coisa, desculpa a minha ignorância, mas eu tenho que fazer essa pergunta ao senhor. Então, transitava na questão de reafirmar dogmas no pós-guerra de reconquista, e ele estaria representando um anseio mercantilista da coroa real, quando da prática dele no Brasil, principalmente na época que esteve aqui na Bahia, não? O Vieira, se ele representava... Se ele representava, desculpa, eu não ouvi bem. Na medida em que ele, mesmo estando a serviço da libertação dos índios, mas representando a coroa portuguesa, isso não estaria associado a um pensamento mercantilista também? Certamente. Certamente, quer dizer... Basta pensar, por exemplo, quando ele vai para Portugal em 1641, logo que ele vai para a França em 1648, ele vai lá negociar com a rainha Ana de Áustria a permissão para ele encontrar os judeus de Rouen. Em Rouen estão os judeus portugueses. E a ideia dele era conseguir, junto ao Papa, uma medida contra a Inquisição portuguesa, mandando a Inquisição parar de perseguir os judeus de modo tão violento, e com isso para obter o capital dos comerciantes judeus que estavam na França. Com esse dinheiro, emprestar para a coroa portuguesa para ela formar duas grandes companhias de comércio. A Companhia das Índias Ocidentais, que vinha para o Brasil, e a Companhia das Índias Orientais, que ia para a Ásia. Porque nesse tempo acontecia o seguinte, os galeões portugueses, cheios das drogas de madeiras, peles e açúcar principalmente, eles atravessavam todo o Atlântico, eles eram enchidos na Bahia em julho. Em julho, eles eram abarrotados, a frota saía em agosto e ia para Portugal. Agora, quando eles chegavam na foz do Tejo, os piratas franceses, ingleses, holandeses estavam esperando e não se davam nem mais ao trabalho de atravessar o Atlântico. Assaltavam ali, afundavam, matavam todo mundo, roubavam a carga, fugiam para o Canal da Mancha e desapareciam. E isso se perdia anualmente, às vezes 60%, 70%, 80% da produção.
A ideia do Vieira, então, era formar essas duas companhias com navios novos e que seriam acompanhados com uma frota militar, navios armados de canhões, para defender as drogas. Então, ele tem esse interesse. Porque a ideia dele é que, quando ele chega em Portugal em 41, é que o país dele está tendo duas guerras para resolver. Na Europa, a guerra da independência contra a Espanha, e no Brasil, a guerra contra os holandeses. Então, a ideia é conseguir fundos econômicos para sustentar a coroa, para fazer dela um Estado forte. A gente vai ver, em 48, quando ele vai para a França, ele de novo negocia isso quando ele faz uma hipótese de que o rei Dom João IV, o Vieira já sabia que, nesse momento, o centro do império não é Lisboa, o centro do império é Salvador. Ele tem uma ideia que vão ter 200 anos depois, o Dom João VI, quando vier para cá, fugindo dos franceses. A ideia dele é que a corte portuguesa devia vir para a Bahia, e em Portugal, um francês, o Duque d'Orléans, faria a filha dele, a Madame de Montpensier, casar-se com o menino, o Dom Teodósio, o filho primogênito do rei português, e ficar governando o país contra a Espanha. Uma aliança Portugal-França contra a Espanha. Mas a corte toda em Salvador, porque Salvador seria o núcleo econômico do império. Então, nesse sentido, a ideia também de tomar medidas que fortalecessem o tráfico negreiro, a liberdade dos índios, a produção do açúcar, a defesa do plantio de novas espécies de coisas aqui. Por exemplo, os jesuítas plantam lá na Quinta do Tanque, em Salvador, cravo, canela, novas espécies de banana que estão trazendo da Ásia, jaca, manga, né? E a ideia do Vieira era essa. E a gente vai encontrar, até o fim da vida dele, ele está sempre preocupado com a questão econômica, a questão da economia. Ele tem, inclusive, escritos econômicos, de economia. Né? É interessante pensar isso. Outra pergunta? Professor, boa tarde. Muito obrigado, antes de tudo, por essa belíssima exposição que o senhor fez. Não poderia deixar escapar essa oportunidade de perguntar também como é que o senhor vê a visão essa visão, vamos dizer assim, profética, né, do Vieira, em relação com essa obra que o senhor tem aí, que está sendo lançada, que é a Chave dos Profetas, na sua transição. Qual é a importância que tem essa obra no conjunto da obra do Vieira? Eu queria chamar a atenção de vocês, inclusive, que depois aqui no stand da Loyola está sendo lançada aqui essa edição que foi organizada inicialmente por colegas nossos da Universidade. Sim, super especial, depois todo mundo passa lá. A Universidade de Lisboa, o Zé Eduardo Franco e o Pedro Calafate, que é a ideia de finalmente publicar a obra supostamente completa do Vieira em 30 volumes, né? O que inclui a oratória, os sermões, as obras proféticas, a História do Futuro, a Chave dos Profetas, e também as cartas, as mais de 1000 cartas que ele escreveu, e também textos instrucionais, textos de economia, textos de política, a poesia. O Vieira também tem poemas, até uma peça de teatro, e estão descobrindo novas coisas. E aqui eles estão lançando hoje justamente o volume 5º e o volume 6º da Chave dos Profetas. Né? O Antônio Vieira, quando ele foi para Portugal em 1641, ele, dentro do catolicismo, que é uma religião profética, vocês concordam? Ela fala do fim dos tempos, etc. Ele passou a desenvolver uma ideia de que havia indícios na obra de um sapateiro português chamado Bandarra, afirmações de que havia um rei português que voltaria. O rei Dom Sebastião tinha morrido na África,
1578, nunca tinha mais voltado, e o Portugal já tinha ficado quase 80 anos do domínio espanhol. A ideia, então, de que voltaria um rei esperado, que traria um reinado de paz, felicidade, harmonia, por aí. E em 1658, ele mandou para a rainha, Dona Luísa de Gusmão, que estava viúva, uma carta. Na verdade, ele escreveu essa carta para um amigo dele, o André Fernandes, um jesuíta, que depois foi bispo no Japão, falando que Bandarra era um verdadeiro profeta, que Bandarra disse que o rei Dom João IV ia ressuscitar e que, portanto, o rei vai ressuscitar. Essa carta foi apreendida pela Inquisição, e a Inquisição proibiu o Vieira de continuar dizendo essas coisas, dizendo que Bandarra não era um verdadeiro profeta, etc. E ele ficou preso na Inquisição, e a partir do momento em que ele começou a escrever os sermões, aí a crítica se divide, porque alguns dizem que ele, desde o início, desde o tempo dele na Bahia, ele estaria fazendo sermões dizendo que Portugal seria uma nação escolhida profeticamente por Deus para ser a nação que ia catolicizar o planeta todo. Antes de destruir o Império Turco, matar tudo que é árabe, ter essa ideia, uma guerra de foice contra o Império Turco, o nefasto turco, como ele diz, depois cristianizar o planeta todo, e o mundo todo seria dominado por um imperador, que seria o imperador português, inicialmente. Alguns dizem, ele tem essa ideia desde o início, e outros dizem, não, ele passou a ter essa ideia depois que a Inquisição o proibiu de ter essa ideia, e quando ele escreveu o sermão, a partir de 1681, para publicar, ele começou a enxertar nos sermões feitos antes de ter sido preso, uma ideia que ele não tinha tido, do Quinto Império. Como se ele tivesse tido essa ideia desde sempre. É como se ele tivesse manipulado a própria memória dele e sobre ele. Como se desde sempre ele tivesse sido feito essa profecia. De todo modo, nós encontramos nele continuamente essa referência a um Quinto Império, e que Portugal vai ser o Quinto Império do mundo, que a gente encontra, por exemplo, na obra dele, que é a História do Futuro, e a gente encontra depois uma afirmação que ele faz na introdução da obra completa dele. Ele diz que ele tem um projeto, que ele vai ainda redigir um livro que vai se chamar Clavis Prophetarum, Chave dos Profetas. Agora, a gente acredita que quando ele esteve na Itália, ele teve acesso a muita documentação, e que ele pôde, então, redigir em latim esse texto. Quando ele morreu em 1697, em Salvador, até poucos dias antes, ele estava ditando para um secretário dele, o padre Bonucci, em latim, o texto. Porque nesse momento ele estava com 89 anos e 5 meses, ele está com as duas pernas quebradas, caindo de escada, com as mãos quebradas, ele não consegue segurar uma pluma, ele já está praticamente cego, ele não tem dentes, ele não pode nem mal falar, e ele tem um problema terrível de próstata. Ele está morrendo mesmo, Vieira, mas ele ainda resiste. Parece que 2 dias antes de morrer, ele ainda estava ditando em latim para o Bonucci. O padre Bonucci, logo depois que o Vieira morreu, escreveu uma carta para Roma, dizendo que a obra era feita de 4 livros, em latim, que faltavam ainda elementos do livro 18, da 4ª parte, e que ele, Bonucci, ia refazer, completar como Vieira tinha ordenado. Agora, os documentos foram guardados numa arca que foi mandada para Roma, mas quando ela chegou em Lisboa, o Santo Ofício da Inquisição apreendeu e o texto original desapareceu.
Em 1713, a Inquisição manda um padre italiano chamado Casnedi ler um texto que se diz que era a Chave dos Profetas, mas que não é mais o original, escrito na Bahia pelo Vieira, já é uma cópia, e que não tem mais os 4 livros, tem 3. E começa a aparecer cópias e cópias e cópias e cópias, que geralmente são falsificações, é tudo apógrafo. É claro. E o Casnedi diz que é uma obra de teologia, de profunda teologia, que é de um padre da igreja, um doutor da igreja, que não há nada herético, papapá. E a obra ficou. Sempre essa ideia de que um dia ela deveria ser completada e traduzida. Foi o que aconteceu finalmente aqui, em que o padre Antônio Guimarães Pinto, que é o padre tradutor, na Amazônia, é gozado, ele traduziu a obra em Manaus e saiu em Lisboa, finalmente. Agora, na obra, o Vieira retoma padres da igreja, doutores da escolástica e da patrística, e ele busca principalmente textos do Antigo Testamento e do Novo Testamento que ele interpreta pelo método figural, que é o método da Igreja Católica, interpretar os textos bíblicos como alegorias factuais. A gente interpreta não as palavras, mas os próprios acontecimentos e os homens. E a tese central da Chave dos Profetas é a ideia de que nós temos evidências óbvias que o reino de Cristo já veio uma vez, Cristo encarnou entre nós, em Belém, ele deixou os seus apóstolos, ele disse o que é necessário fazer. E que Antônio Vieira, ele tem evidências que o reino vai vir uma segunda vez. E então, ele fica discutindo os profetas, Daniel, Isaías, Moisés, Habacuque, Melquisedeque, o rei Davi, o Cântico dos Cânticos, Salmos, para evidenciar que eles são documentos sagrados que demonstram que o reino de Cristo vai acontecer agora uma segunda vez, e que agora ele não vai ser apenas espiritual, mas que ele vai ser também terreno. E que ele vai ser garantido por um imperador. Agora não é mais um imperador português, mas é um imperador católico que vai governar com o Papa até a vinda do anticristo. Quando vai haver 1000 anos de desordem, quando então Jesus vai retornar em toda a sua glória e nós vamos ser julgados. Então, nesse sentido, a ideia de que ele tem provas evidentes de que o segundo advento de Jesus, de Cristo, vai ocorrer, e que Portugal é o pivô. Portugal é o país nuclear, o país central, que tem essa missão de ordenar o tempo, de preparar a história. É preciso se apressar. Então, a ideia dele é que os homens do Império Português devem todos se unir. Quer dizer, desde os príncipes da Casa Real até os escravos negros, todos devem se unir para o advento, segunda vez que Jesus vai vir. É uma tese, assim, messiânica, né? E com esses elementos milenaristas, porque ele está pensando os 1000 e tantos anos. Não sei se dá uma ideia. O legal é que, como o texto estava escrito em latim, o latim não é mais uma língua acessível, mesmo para estudiosos do Vieira. E agora a tradução é brilhante, a tradução é excelente. Para nós brasileiros pode interessar mais o livro terceiro, porque é o livro em que ele fala do Brasil e do Maranhão, mas falando dos índios, do sentido da missão religiosa
em relação aos índios do Brasil. Eu acho que a gente teria tempo para mais uma pergunta, se alguém teria. Gostaria só de fazer uma última pergunta, então, para o senhor, Sim. professor. Acho que uma boa parte do seu esforço é um pouco evitar qualquer tipo de anacronismo na leitura do Vieira, tentar lê-lo a partir das categorias do tempo dele. Isso. Agora, então eu faço a pergunta, quer dizer, para além do interesse historiográfico, por que ler Vieira hoje? Eu não sei por que ler Vieira hoje, né? Para mim, por exemplo, eu tenho interesse pelo passado, porque o passado é justamente passado. O passado já passou. E, para mim, o passado sempre demonstra que o nosso presente também vai passar. E que o nosso presente é muito ruim. E para mim é um alívio saber que um dia ele vai ser passado e provavelmente tão esquecido quanto o tempo do Antônio Vieira. Eu não vou estar aqui, mas me deixa muito alegre, até contente, saber que um dia essa civilização norte-americana vai ser ruína, uma ruína radical, um grande vazio, algo esquecido totalmente, desabitado, só habitado por formigas, talvez. Esse é o interesse que eu tenho no Vieira. Eu leio Vieira assim com interesse também, até antropológico, quer dizer, ele é um padre do século XVII, ele pensa do modo totalmente outro. Agora, quando eu me aproximo dele, ele tem uma inteligência fulminante, independentemente dos conteúdos. Os conteúdos são religiosos, é metafísica escolástica, é religião católica, é tudo que é reacionário hoje. Mas ele pensa magnificamente bem. E nisso eu me aproximo dele. Eu que sou pequeno, ignorante, burro, ele me ilumina. É como ler um grego antigo também. É como ler qualquer coisa, pensar maia, por exemplo, sabe? Pensar egípcio. Qualquer coisa que nos permita nos estranhar a nós mesmos. Eu gosto do Vieira por causa disso, quer dizer, ele é uma experiência de estranhamento radical da coisa que eu vivo. Eu não sei, é uma ideia. Porque, evidentemente, eu não vou ler o Vieira pelos conteúdos dele, né? Porque existe esse tipo de leitura. Em 97, me convidaram para fazer uma conferência em Portugal, quando fazia o aniversário da morte do Vieira, e eu fui. E na universidade eu encontrei grupos de portugueses vestidos elegantissimamente, Giorgio Armani, todos pretos, assim, mas eles eram de uma extrema-direita católica. Eles estavam propondo lá que o país dele tinha micado. Portugal, o Império Colonial Português tinha acabado, Salazar tinha acabado. Ele não tinha mais aquela pretensa grandeza que eles supunham que deva ter tido um dia. Mas que agora, a grandeza que sobrava para eles era uma grandeza espiritual, um império espiritual. E que esse império espiritual seria o império espiritual católico, de uma extrema-direita, assim, TFP, de tradição, família e propriedade, uma coisa horrorosa. Então eu falei, não, esse Vieira não me interessa de modo algum. Porque existem outros Vieiras, né? Eu acho que o Vieira da invenção. Ele é engenhosíssimo. Uma coisa que eu uso para mim, por exemplo, eu vou parar aqui, mas quando ele fez 70 anos, ele escreveu para o grande amigo dele, o Duarte de Macedo, uma carta em que ele diz o seguinte: na época dele, todo mundo morre com 30, né? 30, a idade média é 30, 40 anos um homem já está muito velho. Ele está fazendo 70. Então ele escreve para o amigo dele: não tenho ninguém a quem a minha presença faça falta. E não tenho ninguém a quem a minha ausência cause saudades. Agora começo a viver com privilégios de morto. Então, quer dizer, viver com privilégios de morto, não é bonito? Um homem que tem esse pensamento, essa autoironia,
E esse senso assim da grande solidão dele, talvez um senso da própria medida dele. Talvez ele soubesse, sem vaidade, que ele era um homem muito especial. Se bem que não é muito amável, que ele é duro, ele é seco, ele é chato, ele é movido por essa vontade assim, que o Quinto Império e... Não. Muito rapidamente, uma última pergunta. Só para compreender mesmo o que você quis dizer, o que você falou sobre... Você falou que Guimarães Rosa, Machado de Assis lia os sermões, né? Lia enfim. E aí o que eu queria entender é o seguinte, o padre Antônio, ele tinha um conhecimento grande sobre a construção sintática e a gramática? Sim. Ou ele criou? Eu não entendi, eu não compreendi. Eu acho que ele tem um grande conhecimento da própria língua portuguesa, mas o fato também de ele ter um grande conhecimento de latim é Cícero. O Vieira é muito Cícero. O latim permite a ele uma experiência de inventar em português aquilo que o latim inventa em latim. Então, quer dizer, o período redondo do Cícero, que é um período assim que a gente constrói uma frase com 50 palavras subindo, e depois a gente constrói 50 palavras descendo, e a gente faz com que a simetria da frase se espelhe. O primeiro elemento do começo, ele se espelha no último. O segundo vai se espelhar no penúltimo. E estabelecendo relações de significação, ou de identidade, ou de oposição, ou de negação, ou de afirmação. E buscando, para cada elemento depois, figuras, metáforas, e buscando novas formas, por exemplo, de disposição sintática. Quer dizer, o latim permite isso na medida que ele é uma língua declinada, uma língua sintética. O Vieira vai fazer essa experiência latina na língua que é o português. Eu diria que o que ele faz em português, ele transforma o português numa língua culta, que foi o projeto também que a gente encontra em outros grandes autores, na Espanha, na França, na Itália, que vão tentar essa ideia, quer dizer, começar a falar e escrever em língua vulgar, em língua comum, mas fazer com que essa língua comum imite, mimetize os grandes padrões da grande língua de cultura, que era, no caso, o latim. Aí, quando o latim estiver morto, o latim continua vivo na invenção sintática. E nesse sentido que o Vieira tem um grande conhecimento, né, do latim. Porque a gente lê os textos dele, ele constrói o texto sempre assim, simetricamente. Ele põe um termo. Geralmente ele constrói frases assim, A, B, depois B, A. Ou então ele faz A, B, C, depois C, B, A. Ou então ele faz A, B, C, D. Os termos, uma frase de 4 termos, uma segunda de 4, mas invertendo a ordem. Ou então ele constrói frases do tipo de prótese e apótese, assim, se então nós, depois de todos os problemas que tivemos, conseguimos finalmente expulsar a Holanda do Nordeste e vencermos em Pernambuco, aí, então poderemos finalmente dizer que Portugal é o Quinto Império, incluindo aqui esse lugar onde eu falo, na Bahia. Percebe? A gente vai. Ele é genial, eu acho. Ele desenha o pensamento, ele tem uma ideia de usar a sintaxe para diagramar, não conteúdos, significados, mas para diagramar os movimentos do pensamento. E a gente pensa por identidade, a gente pensa por analogia, a gente pensa por oposição, a gente pensa por negação, por exclusão, por inclusão. E ele faz esses movimentos todos. É nesse sentido que o Machado lia Vieira. E é nesse sentido que o Rosa também achava Vieira. Quer dizer, um poeta nosso de vanguarda, que é o Haroldo de Campos, dizia: Vieira é o maior escritor da língua portuguesa.
é o maior escritor. Quer dizer, escritor no sentido de quem domina uma técnica e quem domina um código, a língua. Ele não está dizendo que ele é o maior autor, porque aí a gente teria que discutir os conteúdos religiosos. Mas escritor. Eu acho justo. Agora, evidentemente, vocês concordam comigo, que os conteúdos dele, as referências dele, o Império Português, a metafísica, a escolástica, o Quinto Império, os judeus, a profecia, a Inquisição, isso tudo é menos que pó. Isso tudo está morto. E só tem interesse histórico, arqueológico, acho que é mais arqueologia do que história. Bom, professor, eu queria agradecer muito por esse Não, espetáculo de eu que erudição. agradeço. Vocês... Eu que falo. Eles me pediram, não sei se há tempo de ler um texto, posso ler para vocês? É uma homenagem ao Ariano Suassuna, e me pediram para ler um poema do Ariano, para a gente lembrá-lo um pouco na morte em que ele jaz. O poema dele chama-se A Moça Caetana, a Morte Sertaneja. Eu espero lê-lo bem, porque eu estou vendo pela primeira vez esse texto. Chama-se A Moça Caetana, a Morte Sertaneja. Eu vi a morte, a moça Caetana, com o manto negro, rubro e amarelo. Vi o inocente olhar, puro e perverso, e os dentes de coral da desumana. Eu vi o estrago, o bote, o ardor cruel, os peitos fascinantes e esquisitos. Na mão direita, a cobra cascavel, e na esquerda, a coral, rubi maldito. Na fronte, uma coroa e o gavião. Nas espáduas, as asas deslumbrantes, que, ruflando nas pedras do sertão, pairavam sobre urtigas causticantes, caules de prata, espinhos estrelados e os cachos do meu sangue iluminado. É um soneto, né? Aqui tem um outro texto dele sobre o santo e a porca, mas ele é longo e eu não quero matá-los de tédio. Eu já os entendi suficiente. Eu só queria registrar, teria aqui também um sobre o João Baldo, mas acho que o nosso tempo, então, infelizmente, acabou. Só quero registrar, então, a proposta do Sesc da Bienal de também incluir o João Baldo nos autores homenageados aí. Agradeço mais uma vez a presença de todos. Muito obrigado também pela sua generosidade. Obrigado. Obrigado, Flávio.